Eu pedi que a igreja se colocasse de pé. Eu queria orar pelo irmão. Amém? Você recebe? Então, amém. Você pode estender as suas mãos nessa hora? Vou fazer isso com toda humildade, tá bom? Aliás, só está aqui quem é humilde, que o soberbo não vieram. Estenda suas mãos, queridos. Gracioso Deus, amado e bendito Pai, Tu sabes para nós que grande alegria que nós estamos hoje a ouvir aquilo que Teu Espírito inspirou, iluminou, capacitou o Teu servo a ministrar sobre a Tua igreja. Tu sabes, ó Pai, que além de uma grande honra e privilégio, é também uma grande responsabilidade. Por isso, nós, como uma igreja, como nação de sacerdotes, queremos abençoar o Teu servo. Que tudo aquilo que é humano, é carnal, venha, ó Deus, ser deixado de lado, ser despojado. E que nesta hora o Teu servo, de uma forma sobrenatural, receba uma unção nova, o óleo fresco da Tua unção. Que ele venha ser revestido de todo poder e autoridade, para que com toda intrepidez e ousadia, ele venha anunciar e proclamar a Tua palavra. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor, que nós possamos ser confrontados nesta noite, a deixar de lado toda a vaidade, todo o orgulho, toda a soberba, arrogância, ao qual o Senhor tanto resiste, e venhamos a nos revestir dessa preciosa virtude que é a humildade, e com ela recebermos o poder da Tua graça. Abençoa o Teu servo e concede essa noite uma noite de glória, da manifestação do Teu poder. Assim nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Tá? Boa noite, a paz sobre os irmãos, amém? Depois de tantos nomes, eu careço de oração mesmo. Só falou nome de peso aqui, que tenho pregado, amém? Os irmãos podem sentar. É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, para junto com os irmãos compartilhar da palavra do Senhor. Estar na igreja quarta-feira é um grande desafio, né? Porque nós passamos o dia inteiro, às vezes, na rua trabalhando, engarrafamento. Ainda bem que amanhã é feriado, né? Não é não? Então vamos fazer igual os irmãos neopentecostais. Eu determino que amanhã vai ser feriado. E vai ser, porque eu tenho fé. Amanhã não é feriado, mas eu acredito que nós teremos bastante tempo. E o cansaço que ele vem sobre nós, não é só o cansaço físico. Às vezes nós temos um cansaço mental. Porque nós interagimos com pessoas que têm problemas diferentes dos nossos. Havia um sociólogo chamado John Locke que dizia que o homem é uma tábua rasa em branco, fruto do meio que ele está inserido. Então, se eu convivo com um determinado grupo de pessoas, eu vou ser o resultado dessas influências. Ele errou quando ele falou isso, porque nós também influenciamos o meio. Há uma troca. Você já teve a triste experiência de estar num local e quando chega uma pessoa, o ambiente fica pesado? Quem já teve essa experiência? E às vezes aquela pessoa vai embora, o ambiente fica leve também. E às vezes nós somos essa pessoa, que quando chega pesa o ambiente, e quando vai embora o ambiente fica mais leve. E o que acontece? Eu já convivi com várias pessoas assim, às vezes eu via a pessoa chegando, ai meu Deus, eu vou sair daqui com minha alma pura, porque eu vou pagar todos os meus pecados hoje com essa pessoa aqui. Mas às vezes eu era aquela pessoa. Nós não nos enxergamos dessa maneira, mas nós às vezes somos essa pessoa. E a nossa tendência natural é se afastar, não é assim? Mas Jesus é diferente, não é à toa, né? Jesus, ele se aproxima. Quando nós estamos assim, ele nos chama para perto. E ele fala assim, quem está cansado e sobrecarregado, se aproxime, venha até mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E é essa humildade que ele espera de nós. Porque quando nós somos humildes, nós nos parecemos com Jesus. E aí vem uma segunda reflexão que não dá tempo de fazer hoje. Quando Paulo fala do penhor da carne, quem já foi, e do Espírito, quem já foi na época, quando eu era criança, chamava quitanda, que você chegava lá na quitanda, botava um peso lá, quem viu isso? Tem gente aqui que viu, tem irmão aqui que pegou a venda, quitanda, armazém. Então,
Isso é a nossa relação com nós mesmos, como que eu e a minha carne, meu espírito, estamos ali militando. E qual é a postura de Jesus diante das nossas fraquezas? O que estaria no coração de Jesus quando ele disse isso? Isso é uma grande reflexão, a mansidade e a humildade de Jesus, a mansidão e a humildade. Mas o fato é que ele se aproxima. A humildade não é simplesmente você falar da boca para fora, eu sou uma pessoa humilde, você está certo, eu estou errado. Ou então a gente associa questões financeiras, aquela família é muito humilde. A humildade bíblica, ela revela um verdadeiro poder que age sobre nós. Quantos gostariam de ouvir a voz de Deus? Amém. Você já ouviu a voz de Deus? Se você veio no culto e ouviu a palavra, você ouviu a voz de Deus. Quantos gostariam de ser tocados por Ele? Quantos gostariam de estar na presença dEle? Todos nós. Por quê? Porque você quer mudança na sua vida, mas isso não é o suficiente. Certamente você já ouviu a voz de Deus, mas nem sempre ouvir a voz de Deus vai mudar a sua vida. Tanto é que em Hebreus fala que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então o meu coração participa do agir de Deus diante da voz dEle. Eu posso ter uma experiência com Deus e não conhecer a Deus. Ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. E os outros 9? Viveram só uma experiência. Então, as experiências com Deus, ouvir a voz de Deus, não garante que você vai ter uma mudança na sua vida. E a melhor forma de nós vermos isso é na prática. E eu gostaria de convidar os irmãos para analisar a história de um homem que passou por esse processo de transformação e que a humildade foi capaz de mudar a vida dele. O texto que eu vou ler está em 2 Reis, capítulo 5. Amém? 2 Reis, capítulo 5, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. No versículo 1, diz assim, todos acharam? 2 Reis fica depois do 1 Reis. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Todos acharam? Quem não achou, ó, tem aqui também. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Veja, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Era um homem de valor e conceito. Diante de quem? Quem é esse Senhor? Não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diante do rei, Ben-Hadad. Então, diante das pessoas, Naamã era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa respeitada profissionalmente falando, um homem que tinha muitas qualidades aos olhos da sociedade. Ele era um general. Ele tinha um conceito com o patrão dele. Ele tinha uma boa aparência com as pessoas que estavam acima dele. Por quê? Da onde vinha tudo isso? Pelo aquilo que ele conquistou. E diz o versículo 1, porque por meio dele o Senhor deu vitória à Síria. É assim que a sociedade é. Você tem valor pelo aquilo que você conquistou. Se você é uma pessoa bem-sucedida no seu trabalho, se a sua casa é uma casa bem construída, pelas vitórias que você conquistou, você é considerado uma pessoa de conceito. Mas havia uma coisa em Naamã que não estava visível aos olhos de todos. Quando ele fala, ele era herói de guerra, porém leproso. Veja, Naamã tinha um porém na vida dele. E nós temos os poréns da nossa vida. Qual é o porém da sua vida? Às vezes você vai assim, olha, aos olhos dos outros as pessoas acham que eu tenho um bom casamento, que eu tenho um bom emprego, que eu tenho uma boa família, que eu tenho uma boa casa, que eu sou feliz. Mas lá dentro, quando você tira tudo aquilo ali, há um porém dentro de nós. Naamã tinha um porém que não estava sendo visto. Era uma doença, a Bíblia fala de lepra, mas lepra pode significar qualquer doença de pele, mas o fato é que era uma doença que trazia um constrangimento, trazia uma vergonha para ele. Por exemplo, se você estiver numa piscina e entrar com uma pessoa com uma doença na pele, uma lesão na pele, você fica preocupado, será que eu vou pegar isso? Não é verdade? É até recomendado que você não vá. Por quê? Porque gera um impacto social.
Você tem vergonha dos poréns que você tem. Nós temos vergonha. E Naamã era uma pessoa que tinha um porém que estava ali por debaixo de todo aquele sucesso. Às vezes você é uma pessoa na igreja que prega bem, que louva bem, que não falta o culto, todo mundo conta com você, mas quando você está sozinho, quando você está sozinho no seu quarto, você olha para uma coisa que você luta há anos, que te incomoda e que você tem vergonha de dizer. São os poréns da nossa vida. E o versículo número 2 fala, acompanha a leitura, que quando as tropas saíram de Israel, levou quem? Quem foi junto? Uma menina. Qual é o nome dela? Ninguém sabe. Ela não tem nome. Por quê? Porque qual é a diferença? Ela foi levada presa. Uma pessoa que tinha todos os motivos para ser amargurada, para ser rancorosa. Aí você vê o seguinte, ela não tem nome, mas a Bíblia chama ela de menina israelita. Quando Naamã vai se referir a ela, ele fala, é uma menina lá de Israel. E essa garota, ela resolve mostrar o melhor dela. Mediante a adversidade, tudo aquilo que ela poderia estar passando, a gente poderia pensar em várias coisas, ela escolheu mostrar a sua melhor versão. No verso número 2, diz o seguinte, que um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor, Naamã, estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Aqui nós temos uma coisa. Ela falou quando com a senhora dela sobre isso? Um dia. Aqui a gente aprende um negócio que vale para tudo. Para uma comunicação ser bem-sucedida, você tem que observar 3 coisas. 3 coisas têm que estar presentes para você falar qualquer coisa. Primeiro, o assunto que você está falando. Segundo, a pessoa com quem você está falando. E terceiro, o momento que você está falando. Às vezes a gente acerta o assunto, acerta a pessoa, mas fala no momento errado. E aí não tem sucesso. Mas eu dou um bom testemunho, eu vi falando de Deus para ele. Você falou no momento certo? Às vezes nós falamos no momento errado. Às vezes a gente acerta o momento, a gente acerta a pessoa, mas erra o assunto. Na hora daquele desespero, uma pessoa chega para você, olha, eu estou com um problema na minha casa, meu marido, olha... Eu estava até aqui na igreja esses dias, e alguém falou assim, você não suporta mais seu marido? Aí tinha uma pessoa que falou assim, eu não suporto mais o meu. Aí eu falei, meu Deus, sinceridade máxima dentro do culto. Mas por quê? Aí se tem uma pessoa do lado e fala assim, realmente, esse homem não tem jeito não, isso aí, menino, pau que nasce torto, morre torto, você deu um azar, você tem um dedo podre mesmo. Ou seja, você acertou a pessoa, falou com uma pessoa de Deus, falou no momento certo, mas o assunto estava errado. Por quê? Porque a pessoa está desligada. A menina estava atenta. Ela estava prestando atenção. Ela estava esperando uma oportunidade. Aí, às vezes, você acerta o momento, acerta o assunto, mas erra a pessoa. Você fala o que não deve para a pessoa errada. Então, a gente tem que procurar entender isso. É a pessoa, o momento e o assunto. Você quer ganhar alguém para Jesus? Esteja atento. Saiba o assunto que você vai dizer, veja o momento que você vai falar e a pessoa que você quer falar. Você quer ganhar uma pessoa dentro da tua casa? É isso. Eu me lembro que minha mãe, uma vez, eu estava estudando para um concurso, aí eu não sei qual motivo, eu não quis ir na igreja. Falei, hoje eu não vou no culto não, porque eu tenho mais coisa para fazer. Aí minha mãe falou assim, Deus vai pesar a mão na sua prova. Aí eu falei assim, vingativo ele. Covarde, vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão na tua prova. Ou seja, errou o momento, eu já estava tenso por causa da prova. Errou o assunto e errou a pessoa, porque eu resisti, né? Eu falei, está amarrado, boca de azar, vira essa boca para lá. Vai pesar a mão em mim por quê? Eu te agarro, vamos descer junto. Então, você tem que estar atento. Atento ao assunto, à pessoa e ao momento. Para de falar as coisas na hora errada. Fala com a pessoa certa. Fala com aquela pessoa que você sabe que vai ter uma palavra de Deus para você. Procure uma pessoa de Deus. E essa menina estava ali como? Atenta, prestando atenção. E aí ela fala o seguinte, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Estranho isso, né?
A bênção de Deus, ela tem um lugar certo para acontecer. Não é onde você quer. Ela falou, se estivesse lá em Samaria. Samaria é um paradoxo interessantíssimo. Já foi a Samaria? Já foi a Samaria? Já ouviu falar de Samaria? Samaria foi fundada por um rei que não era muito lá crente. É aqueles crentes Raimundo. Como é que é? Raimundo? Ah, vocês conhecem, né? Aquele crente Raimundo criou Samaria. Samaria era idólatra. Acabe construiu um altar a Baal em Samaria. Lembra de Acabe? Sumiu ele, né? Então Acabe construiu um altar em Samaria. Eles eram idólatras. Lá dentro tinha uma seita, que eram os samaritanos. É por isso que os judeus não suportavam o samaritano. Quando Jesus vai lá e pede água, aí aquela mulher fala assim, você pedindo água, uma samaritana. Por quê? Porque eles não se davam bem mesmo. Tiago e João, quando foram lá, pediram assim, Senhor, vamos orar para cair fogo, matar todo mundo lá de Samaritano. Esse bando samaritano, vamos orar para queimar eles todos. Porque eles eram terríveis, eles tinham uma regra, uma parte da Bíblia só que eles acreditavam, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Eles participavam das festas, eles guardavam o sábado, eles faziam a circuncisão, mas eles eram ímpios, eram carnais. E por quê? Porque era um povo mestiço, misturado com povos pagãos. Eles não eram puramente cristãos ali, israelitas, eram misturados. E aí, eu pergunto, o que Eliseu estava fazendo em Samaria? Por que Eliseu estava lá? Tanto lugar bom para Eliseu ficar. Por que Eliseu ficou lá em Samaria? Porque as pessoas precisavam ouvir a voz de Deus. E aonde tem uma pessoa precisando, a voz de Deus vai estar lá. O que essa história te lembra? O que Samaria lembra você? Um lugar cheio de pessoas imperfeitas, pessoas problemáticas, que conhece a Bíblia, mas escolhe o que ela vai viver. Não, essa parte aqui eu quero, só o Pentateuco. Não, isso aí eu não quero, não. Mas que a palavra de Deus está lá. Isso te lembra algum lugar? A igreja, né? A igreja é assim, irmão. A igreja tem pessoas imperfeitas, tem pessoas que escolhem aquilo que ela vai viver e que ela não vai. Tem o idólatra, mas a salvação está aqui. A palavra profética está aqui. E não pense você que você é o melhor de tudo, não. Você é um deles. Você é um de nós. Nós somos os samaritanos também aqui. Nós somos um deles. Mas aqui que Cristo é zerado dentro de nós. Por quê? Porque Ele escolheu. A salvação está lá. Pode ser que lá onde ele estava em Damasco era melhor, o rio era melhor, a música era melhor, tudo era melhor. Mas o profeta não estava lá. O profeta estava lá em Samaria. E a bênção de Deus é específica. Você tem que ir para o lugar certo para você ser abençoado. Não adianta você pensar que, não, o Deus está lá, age aqui. Não, mas o Deus que está lá e age aqui, escolheu agir aqui. Aonde? Na congregação dos santos. Aqui é o lugar que ele escolheu. Foi Samaria. Samaria tinha aquele irmão. Ele não faz nada, mas ele sabe fazer tudo. Tudo para ele é fácil. Ele fala mal de todo mundo. Ele fala mal do pastor, ele é maledicente, mas ele é Samaria assim, irmão. Tem irmão na igreja que tem vontade de pedir, igual o Tiago e o João, taca fogo nele. Vai dizer que você nunca pensou, Senhor, prepara. Eu já ouvi isso também, vamos orar para Deus preparar e levar o fulano? Misericórdia. Prepara. Tem até uma música que era assim, lembra? Eu era criança, adolescente, tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, prepara e leva aquele crente falador. Já ouviram esse louvor? Se o pastor corta o cabelo e anda bem arrumado, sapato, cromo alemão e o seu terno importado. Ele diz para todo mundo, esse pastor é vaidoso, só quer andar arrumado. Ou seja, o crente quer ver o outro rasgado, sujo, andando a pé. Samaria, é Samaria. E Jesus faz o quê? Repreende ele. Não, vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Mas é ali que está a bênção. E quando ela fala isso, ela diz, olha, se ele estivesse lá em Samaria, ele seria curado, porque aonde há a palavra de Deus há uma cura,
a libertação, a renovo, a transformação, porque aonde o Espírito de Deus está, ali Ele tem liberdade para agir, e Ele age no meio desse povo imperfeito, Ele gera Cristo em nós. É aqui que o profeta está, a palavra profética está na igreja. É por isso que ela fala assim, olha, uns dizem que eu tenho que adorar naquele monte. Não. A salvação vem do judeu. É aqui que tem que adorar. Mas chegará um tempo que o Senhor vai procurar os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aí a menina continua, verso de número 5. O rei da Síria respondeu, vá. Porque Naamã falou, olha, aquela menina israelita disse que tem um negócio bom lá na Samaria, o negócio está pegando fogo na Samaria, vamos lá, então vamos, vai lá, vou te dar uma ajudinha. Deus não precisa de ajuda. Nós temos essa mania que Ele dá uma forcinha para o Senhor, né? Já teve aquela experiência de estar na igreja, aí uma pessoa não está aqui, né? Ou você não veio no culto, aí você chega em casa, olha, a palavra hoje foi toda para você. Ah, mas eu não estava lá. Como é que a palavra foi toda? Aí cutuca você, ó, está vindo? É para você. Irmão, Deus não precisa de ajuda. Fica calmo, acalma seu coração. Ele ainda está no controle de todas as coisas. E ele diz assim, vai, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Aí olha só, quem era que ela tinha que procurar em Samaria? Quem? Um de cada vez, vamos fazer esse tumulto todo. Quem é que tinha que procurar em Samaria? Ó, vocês, se eu sou Naamã, volto. Essa profeta, olha o profeta. Então, era o profeta. Ele tinha que ir procurar quem? O profeta. Mas ele vai no rei. Engraçado, o rei estava lá dentro de Samaria, a menina estava presa lá do outro lado, servindo como criada. Ela tinha aquela fé viva que a palavra ela transforma. Mas dentro de Samaria, o rei, ele faz o quê? Rasga a roupa toda com medo. Aí tem duas coisas aqui. Primeiro é Naamã. Você tem que vir para Samaria ouvir a palavra profética. Você não tem que vir para cá, para a igreja, para ver o irmão fulano, Beltrano. O seu foco tem que ir um só. Eu vou para lá para encontrar a palavra de Deus para a minha vida. Aquela palavra rema o meu coração, aquela palavra inspirada. Foi isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui para ver fulano, Beltrano, para falar se a parede está pintada da cor que eu gosto. Não, eu vim aqui para ouvir o profeta falar comigo e me dar uma palavra que mude o meu coração. Esse é o foco. O foco de Naamã é esse. Aí, quando chega a má notícia, o que o rei faz? Rasga a roupa toda porque ele está com medo. E o Eliseu? A notícia corre solta, não tinha WhatsApp não, mas o pessoal era bom de palavra, né? O que acontece? Ele chega lá, rasga a sua roupa com medo e pergunta, eu sou Deus para tirar a lepra de alguém? Esse rei, com certeza, está arranjando um pretexto para criar um problema aqui comigo. Não é isso? E aí, Naamã aprende a primeira lição, que nós vamos compartilhar aqui hoje. Por quê? Quando a notícia chega a Eliseu, verso de número 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgou as suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Qual é a nossa postura diante de uma adversidade? Eu rasgo a minha roupa toda, ou eu creio, deixa essa luta vir, porque eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, e essa luta saberá que há um Deus que luta por mim. Mas detalhe, por que Eliseu conseguiu dizer isso? O texto fala, mas quando Eliseu, homem de Deus, ele era propriedade de Deus. O Deus de Eliseu era senhor da vida dele. Ele é o senhor da sua vida.
Eliseu sabia a quem ele servia. É por isso que o apóstolo Paulo fala, bem sei eu sei em quem tenho crido, que ele é poderoso. Você sabe que o Senhor é poderoso? Você tem essa postura também diante do Senhor? E ele faz o seguinte, aí Naamã aprende a primeira lição. Primeiro, você tem que procurar a pessoa certa no lugar certo. Porque às vezes a gente procura a pessoa certa no lugar errado. Aí não vai adiantar. Você quer procurar um homem de Deus lá fora, em Damasco. E aonde você tem que procurar? Em Samaria. Mas dentro de Samaria eu procuro qualquer um? Não. Você não pode procurar qualquer pessoa dentro de Samaria. Ah, mas eu estou dentro de Samaria. Mas não pode procurar qualquer um. Você tem que procurar a pessoa que Deus separou para guiar. Às vezes nós temos um problema, a igreja toda sabe, mas o pastor não fica sabendo ainda. Você quer um conselho e todo mundo te aconselhou, mas o pastor não soube. Existe uma pessoa que Deus ungiu para isso. Então você tem que procurar a pessoa certa no lugar certo. Então eu posso procurar a pessoa certa no lugar errado e eu posso procurar a pessoa errada no lugar certo. Ou seja, procurar a pessoa errada dentro da própria igreja. Nós temos que procurar a pessoa certa no lugar certo. E Naamã entendeu isso. Eu estou em Samaria, mas eu não vou falar com qualquer um. Eu tenho que procurar o profeta. Foi ele quem Deus separou para falar comigo. E aí continua no versículo 11. Todos comigo? Mas Naamã, vamos ler o versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-se 7 vezes no Jordão e sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor, passaria a mão sobre o lugar da minha lepra e eu seria restaurado. Por acaso são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nele e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Aí vem aqui a segunda lição que Naamã teve que aprender. Que para andar com Deus, você tem que deixar de ser exigente, passar a ser obediente. Não é do jeito que você acha. Mas eu acho que é assim, mas não é do jeito que você acha. É do jeito que Deus falou que tem que ser. Ele achava que Eliseu ia sair, ia fazer um culto ali de ação de graça, ia passar a mão nele, ia receber ele com toda a honra. Mas não era o profeta que ia fazer a diferença. O que faz a diferença é a palavra profética. Não é quem está falando, é o que está sendo falado. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está sendo falada. Então ele aprende o seguinte, você tem que obedecer, você não tem que exigir. É isso. E aí chega uma outra verdade que a gente aprende aqui. Verso de número 13. Então um dos seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se e você ficará limpo. Está vendo? Então, 2 pessoas tiveram uma participação importante aqui. Um foi a menina, que estava atenta e lançou uma semente. A segunda foi o servo que estava ali, que ajudou ele, a encorajar ele. Aí você vê, irmão, o seguinte, uma palavra de Deus muda o coração e a mente do ser humano. É um conselho. E aí nós precisamos também estar atentos. Por quê? A palavra de Deus, como é que eu posso dizer? Existem várias formas de se falar a verdade. Você escolhe como você vai falar. Você pode falar da melhor ou da pior forma. A verdade é a mesma, mas você pode falar de maneira diferente. Olha a forma como ele falou, meu Senhor, se fosse algo difícil, você não ia fazer? Às vezes, na igreja, uma pessoa chega até nós temos que saber, irmão, escolher a melhor forma. Jesus tinha esse cuidado também. Você não pode falar de qualquer maneira.
Eu não vou fazer isso não. Não vai não, você é aquela semente que caiu no meio do caminho mesmo, do espinho, o passarinho te levou. Não, você vai, não, irmão, vamos perseverar, vamos orar, vamos continuar marchando, vamos em frente. É a palavra de Deus que você usa ali para poder dar um conselho. E aí vem a questão. Existem 2 tipos de conselho que você pode ouvir. Aí você tem que ter cuidado. Você tem um conselho de Deus que vai te levar em direção à vontade de Deus. Mas tem os conselhos da carne, que nem sempre é um conselho do diabo, é da carne mesmo. Quando Sara fala para Abraão ter um filho com a empregada Agar, naquela época isso não era necessariamente pecado, mas era um conselho da carne. E o conselho da carne, ele nos leva para um problema, que são os embaraços. Quem sabe o que é um embaraço? Você coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 11. Amém? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido, por elas exercitado, fruto de justiça. 12:1, eu acho que botaram 11, eu falei errado. É 12:1. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Algumas versões chamam esse peso de embaraço. Veja que um embaraço não é pecado. Embaraços são situações que nós nos enfiamos, nos envolvemos, que nos afastam dos propósitos de Deus. Às vezes você está na igreja, você está fazendo algo de Deus, mas aquilo virou um embaraço para você. Porque uma coisa é fazer a obra de Deus, outra coisa é fazer a obra que Deus mandou você fazer. São coisas diferentes. E aí o conselho da carne nos levam para isso, nos levam para aqueles embaraços, e nós ficamos presos naquilo dali. E ainda tem as raposinhas, que em Cantares fala que nós temos que ter cuidado com a raposinha, que ela vem e vai pegando a nossa fé. São aquelas conversas, aquelas ideias, aqueles filmes, aquelas músicas que vão despertando em nós uma carnalidade. Nós temos que ter cuidado. E diz no versículo 14, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele, e ele disse, versículo 15, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Aqui nós vimos o caminho da humildade. Quando ele decide obedecer, o poder de Deus é liberado sobre Naamã. Não foi porque ele simplesmente mergulhou, mas porque ele obedeceu a palavra que o Senhor colocou no coração dele. E detalhe, ele achou que somente a sua lepra, da sua pele, seria curado. Mas o que estava acontecendo na Naamã era algo mais profundo. Porque quando nós somos humildes, nós vimos Deus em nós. E nós reconhecemos que só Ele é Deus. Naamã teve essa experiência que ele fala, em nenhum outro lugar há Deus, somente em Israel. Deus não te trouxe aqui, meu irmão, para te curar de uma enfermidade. Deus não te trouxe aqui para te abrir uma porta de emprego somente. O que Deus quer é que você reconheça que Ele é Deus e Ele quer ser o Senhor da sua vida. Pode se colocar de pé, por favor, nós estamos terminando. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Naamã recebeu a graça quando ele escolheu o caminho da humildade. Humildade se aprende. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 57, versículo 15. Os músicos podem se aproximar também, por favor. Diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Quem está falando? É o Senhor. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe o que é mais interessante? Que depois que Naamã tem essa experiência, que a graça do Senhor entra no coração dele, ele diz assim, no versículo 17, no versículo 17, se você não quer os presentes que ele queria dar, peço que permita que este seu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá sacrifício e holocausto a outros deuses, a não ser o Senhor. Olha o que ele diz, versículo 18. Mas que o Senhor Deus me perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu senhor, ou seja, o rei da Síria, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no seu templo, que o Senhor Deus me perdoe a este servo. O que ele está querendo dizer? Quando eu estiver lá fora, ainda que eu esteja num lugar que não louvo o seu nome, ainda que eu esteja num lugar que ninguém te conhece, ainda que eu esteja presente numa mesa onde tem escarnecedores, o meu coração estará firmado na tua palavra, porque a graça dele entrou em nós. Veja, é a graça, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um testemunho para nós encerrarmos. Há uns anos atrás, eu tinha saído de uma igreja que eu estava congregando e eu estava passando uns momentos de adversidade. E aí, o Senhor separou uma mulher, uma menina, a menina de Israel. E essa mulher virou para mim e falou assim, olha, falou para mim e para minha esposa Bruna, que estava aqui, vai ter um encontro de casais lá na minha igreja, e eu gostaria que vocês participassem. Essa mulher é a tia da minha esposa Adriana, ela está ali. Era uma menina israelita que estava ali. O apóstolo Paulo declara que temos esse tesouro num vaso de barro, para que a excelência não seja do vaso, mas somente do tesouro que está ali dentro. O vaso é de barro, mas o que está dentro é excelente. E esse pedido chegou até mim, quando eu olhei e falei assim, Igreja Nova Vida, nem morto que eu vou num negócio desse. Não vou de jeito nenhum. Pastores analgésicos, essa Samaria, cheia de samaritano. Eu, criado na Assembleia de Deus, falei de jeito nenhum, não entro em Samaria. Mas a esposa tem um poder, né? A gente faz às vezes para se livrar. Aí para me livrar daquela situação, eu falei, tá, eu vou. Pela minha sanidade mental eu vou. Quando estava vindo para cá, ela perguntou assim, você não vai levar a Bíblia? Para quê? Por que eu vou levar a Bíblia? Ninguém usa isso lá. Vou levar não. Quando eu entrei por aquela porta, para minha surpresa, eu estava em Samaria, mas um homem maduro na fé, um senhor, desceu por essas escadas. Ele estava com um terno claro, não sei se a cor é caque, uma gravata escura. Ele desceu por aqui, abriu a Bíblia e pregou sobre raízes de amargura. Quando o pastor Érico subiu no altar, aleluia, Deus seja louvado eternamente, eu vi que em Samaria tinha um profeta aqui. Eu ouvi uma palavra profética na boca daquele homem, e eu falei assim, estou diante de uma voz que não é humana. Estou diante de uma voz que vem do céu. Eu conheço essa voz. Ah, Jesus querido, quando eu vi aquele homem falar aquilo com tanta profundidade, meu desejo era falar como Naamã falou, faz em mim o que quiser, eu mergulho no Jordão, eu mergulho onde for, mas eu quero viver isto. Saí daqui, não falei nada para ninguém, porque eu sou desses, né? Não ia me entregar tão facilmente. Naamã se revoltou, eu não ia me revoltar, fiquei quietinho. Aí me chamaram de novo. Aí eu já vim um pouco mais flexível. Cheguei aqui,
me falasse, ó, quem vai pregar hoje é o filho do pastor. Ui! Sabia que tinha alguma coisa errada. Olha o nepotismo aí, já está botando o filho na jogada do ministério. E aí sobe um filho do pastor. Aí quando o filho dele sobe, ele prega sobre o templo de Salomão. Irmãos, quando ele terminou de pregar o templo de Salomão, que ele cita, que quando Salomão ora, e ele declara aquele texto conhecido, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E a Bíblia diz que a glória do Senhor tomou conta daquele lugar. E quando ele terminou de ministrar, eu senti a glória de Deus tomando conta deste lugar também. E eu senti o meu coração aquecidamente sendo sarado. Voltei a terceira vez, novamente o filho do pastor pregando. Aí eu já falei igual os escribas falaram, ele fala como quem tem autoridade. Ele sabe do que ele está falando. Sentei lá atrás e ele pregou aquela passagem que os discípulos estavam na praia depois que Jesus tinha morrido, na churrasqueira lá com peixe, lá assando peixe. E aí eu me apaixonei pela Igreja Nova Vida do Porto da Pedra. Fui no culto, fui no encontro. Quando cheguei lá, quando falou no encontro, falei, agora já é demais, para mim não dá. Dormi fora de casa, as pessoas decidiram o que eu vou fazer. Aí exigi mais do Alain. Aí estão querendo que eu seja um anjo. Decidiu o que eu vou fazer, me acordar. Eu tenho que esperar para tomar banho, fila. Não vou dar, isso vai dar certo, não. Eu vou de carro, porque na emergência eu venho embora. Não, você não vai de carro nenhum. Mas, falei, Jesus amado. Quando cheguei lá, eu estava na igreja, estava em Atos. Falei, gente, o que é isso que está acontecendo aqui? Não posso contar, senão o pastor vai brigar comigo de detalhes. Façam para você ver a experiência, depois a gente conversa. Saí daquela igreja, daquele encontro, vim aqui na igreja. Aí minha esposa falou assim, não sei o que ela falou, aí eu falei assim, você vai fazer alguma coisa? Não, eu vou ficar aqui. Ué, decidiu, já está decidido. E não pergunta mais nada, não vou explicar, não quero explicação. Mas o que eu disse, Jesus não muda, eu mudo. O que ele fala, passa céu e terra, não vai mudar, mas o que eu falo muda toda hora, igual o Band News, a cada 20 minutos muda. É isso, não explica, não vou explicar nada. Eu decidi que eu vou ficar aqui, porque aqui é Samaria e Eliseu está aqui, e é aqui que eu quero ficar. A Deus toda a honra e toda a glória, que o Senhor seja louvado eternamente. Aí chegou eu aqui e falei, bom, agora já estou aqui, está tudo bem, eu vou ficar no banco quietinho. Mas tinha uma pessoa que não se conformava com isso. Aí eu ficava assim, gente, por que ele está tão incomodado que eu estou no banco? Quem está sentado no banco sou eu. Duas pessoas, minha esposa, como sempre, né? A Bruna é protagonista em toda essa história. O diácono Marcos. O diácono Marcos nunca se conformou de me ver no banco. Quantas vezes Marcos ia na minha casa e falava comigo? Aí um dia eu me rendi. Falei, Senhor, tudo bem. Eu posso até fazer alguma coisa para ajudar lá na igreja e tal. Mas eu não vou me oferecer, não. De jeito nenhum. E ninguém vai me chamar mesmo, porque ninguém me conhece. Aí o pastor Guilherme me chamou para dar aula na escola dominical. Aí eu vim dar aula na escola dominical. Falei, amém, eu vou. E aí, aconteceu uma outra coisa na minha vida. E não vai dar tempo de terminar de falar. Passou 1 minuto. Quem dá assim? Dá. A Bíblia diz que tem que suportar amor. Amanhã é feriado. Aí, aconteceu um negócio na minha vida, né? O pior dia da minha vida foi quando a minha sogra faleceu. Foi o pior dia da minha vida. E a pior dor que eu senti na minha vida foi quando minha mãe faleceu. E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe era uma pessoa de oração. Minha mãe também sempre falava que o seu lugar é no altar, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, bom, então tá bem.
Aí eu fazendo uma análise da minha vida, eu cheguei a uma conclusão. Falei, Senhor, o negócio é o seguinte: com esses 2 eventos que eu vivi, uma parte de mim morreu. Morreu algo dentro de mim com esses 2 eventos. O primeiro pedaço morreu quando minha sogra morreu. E a segunda parte de mim morreu quando a minha mãe morreu. Mas a parte que está viva continua adorando ao nome do Senhor. A parte que está viva se rende ao Senhor. A parte que está viva tem um cântico novo do Senhor. E o Senhor me fez mudar a minha oração. Eu saí do hospital dizendo assim: 33 anos foram pouco para eu conviver com minha mãe. Eu queria ter vivido mais tempo com ela. E quando eu cheguei em casa, eu agradeci o Senhor pelos 33 anos que eu vivi com ela. E aí eu estava no meu trabalho, o telefone tocou. Era o pastor Guilherme. Você não quer pregar lá sobre o poder da humildade? E aí eu falei: Senhor, a parte que está viva ainda louva o Senhor. A parte que está viva ainda tem fôlego. A parte que está viva ainda reconhece a voz. A parte que está vivo desce o Jordão. A parte que está vivo quer andar contigo. Ele faz de novo, irmão, e faz tornar limpo. Qual é a lepra que está te incomodando? Seja humilde, se levanta, toma uma atitude. Humildade é uma atitude. Não adianta você tirar a sua farda, olhar todo dia para aquela lepra e falar assim: isso me maltrata e me envergonha. Não, eu vou atrás de uma palavra profética, eu vou orar, eu vou buscar, e eu não vou retroceder. Eu não saio daqui enquanto Ele não me der essa palavra. O que eu tenho que fazer? Mergulhar no Jordão? Eu mergulho. Qual é o Jordão que eu tenho que mergulhar? Eu não posso voltar para Samaria do mesmo jeito que eu cheguei. Eu tenho que encontrar o Senhor. E eu gostaria de te convidar nesta noite, você que tem uma lepra e gostaria de mergulhar hoje, saiba que o Senhor está aqui. Você que quer essa oração, levanta a sua mão. Oh, louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar o pastor Guilherme aqui em cima para orar pelos irmãos. O Ministério de Louvor vai louvar. Como eu falei, eu vim da Assembleia de Deus, né? E a Assembleia de Deus, o pessoal ora. Não que as outras igrejas não orem, né? Eu já me convenci disso, principalmente na Nova Vida. Mas eu gostaria que você recebesse essa oração. O pastor Guilherme vai orar. Mas antes, eu queria fazer um ato profético aqui. Você vai fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor exatamente aquilo que você precisa. Qual é a lepra que você quer que o Senhor toque em você? Feche os seus olhos e realmente rasga o teu coração. Que quando o pastor estiver orando, você esteja vidrado, concentrado numa palavra profética que o Senhor pode mudar a sua vida hoje. Mantenha a sua fé concentrada em Deus. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui neste lugar. As mãos dos Teus filhos estão erguidas, estão tocando em seus corações nessa hora. Mas eu te peço que não sejam as mãos deles, Senhor, mas que sejam as mãos do Senhor nesta hora. Senhor, mediante a Tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite, ó Deus,
O mesmo poder que havia no Rio Jordão, há também aqui neste lugar. O mesmo poder que havia na boca do profeta Eliseu também está liberado sobre este lugar. E a mesma disposição que havia em Naamã também há nos meus irmãos nesta noite. Então, Senhor, em cada atitude de fé aqui agora, de rendição, de humildade, de pessoas despindo da sua armadura, das suas vestes, Senhor, de status, de aparência, e agora expondo as lepras, Senhor, que tanto tem afligido a sua alma e o seu coração. Nós ministramos nessa hora no poder do nome de Jesus, águas que curam, águas que saram, águas que libertam, águas que transformam, águas que lavam nesta hora. Senhor, há uma fonte a jorrar para a eternidade aqui neste lugar, e esta fonte se chama o Espírito Santo, o Espírito da profecia, o Espírito da glória. Senhor, está aqui neste lugar, ó Deus. Começa a tocar aonde o homem não pode tocar. Senhor, começa a curar aquilo, Senhor, que uma palavra humana não pode curar, Senhor. Aquilo que um instrumento cirúrgico não pode curar, aquilo que um medicamento, Senhor, não pode tocar, ó Pai. Que nesta hora o toque do Espírito Santo venha transformar a vida do meu irmão. Que tudo aquilo que tem trazido vergonha, dor, Senhor, impedimento a uma benção plena na tua vida, na vida do meu irmão, que seja nesta hora removido. Oh Senhor, que nessa hora Tu venhas atender, ó Pai, a humilhação dos Teus filhos, a humildade dos Teus filhos, porque a Tua palavra nos garante: aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor o exalta, o Senhor o levanta. Deus, nós cremos nessa misericórdia. Quando Naamã se levantou daquele rio, a sua pele era como de uma criança, era melhor do que era antes, Senhor. E nós profetizamos nessa noite que quando esse culto acabar, depois dessa ministração, dessa palavra, dessa oração, Senhor, Deus, o coração dos Teus filhos será melhor do que antes. Os relacionamentos dos Teus filhos serão melhores do que antes. O nível de profundidade, de entendimento espiritual será maior do que antes, Senhor. A nobreza do caráter e das virtudes cristocêntricas na vida dele serão maiores do que antes. Oh, águas do Espírito Santo, esse rio de vida jorra aqui nesse lugar. Senhor, toma cada lágrima derramada, cada causa, Senhor, que tem sido, ó Pai, colocada diante do Teu altar. Muda a condição, muda a história, muda destinos, Senhor. Nessa hora levanta os Teus filhos para uma vida, Senhor, de saúde espiritual, de saúde emocional, de um novo de Deus, ó Pai. Nós profetizamos, Senhor, o novo de Deus chegando na vida de cada um dos meus irmãos, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Espírito Santo, tenha liberdade. Vai quebrando toda a resistência humana, vai desfazendo, Senhor, nesta hora, todo orgulho, Senhor, toda dificuldade de rendição, que nessa hora seja retirado, removido no nome de Jesus. Nós nos prostramos diante de Ti. Nós confessamos a nossa dependência do Senhor. Como disse Jesus: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós confessamos que o Senhor é supremo, que o Senhor é suficiente, que só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Todos os nossos pressupostos, achismos, Senhor, nós abandonamos, porque o Senhor é maior. Nós dependemos de Ti. E diante desta graça, nós depositamos a nossa confiança. Que essa noite seja uma noite que marque a vida dos Teus filhos, Senhor. Que essa noite possa ser algo, Senhor, que fique marcado, gravado nos corações e na história dos Teus filhos. Histórias transformadas, caráteres transformados, relacionamentos sarados,
e um novo nível de glória, Senhor, sendo liberado sobre os teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos. E se você recebe a vitória do Senhor na tua vida nessa hora, diga amém. Glorifica o nome do Senhor. Dê um forte aplauso para Ele, porque Deus é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor possa permanecer fazendo essa boa obra na vida de cada um de vocês. Tenha certeza que essa lepra que te envergonhava, seja ela qual for, nessa noite foi removida. Nessa noite foi tratada, mediante a palavra do Senhor ministrada pelo seu servo Alain. Que o Senhor continue te usando, que o Senhor continue te levantando, e tudo aquilo que o Senhor profetizou na boca dos profetas, em especial da sua mãe a teu respeito, que venha se cumprir para a glória do Senhor. Você é um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Você sempre esteja prostrado diante dele, para que o Senhor possa usá-lo com poder e glória. Você foi abençoado nessa noite. Glórias a Deus. Sábado, 8 horas da manhã, consagração. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Aguardamos todos vocês aqui, amém? Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai,